E em 2024 foi ainda pior, porque mais ou menos 15 institutos se juntaram para divulgar um resultado favorável ao então candidato a prefeito Fábio Novo em Teresina, favorável ao Dr. Hélio em Parnaíba, favorável ao candidato do governo Marcos Calu em Floriano. A gente observava que ele se juntava e dava o resultado das eleições. Inclusive, o resultado certinho vai dar tantos por cento. Em Teresina era no primeiro turno com a diferença de 12 pontos percentuais para o Fábio Novo. O resultado foi totalmente diferente. Eu acredito o seguinte, eu não acredito nos números que estão sendo colocados, acredito que no momento o governador deve ter uma liderança residual por conta da sua presença na mídia, que é intensiva, muito mais do que qualquer pré-candidato de oposição, e também por conta do governo. O governo, a máquina pública, tem 30% em média dos votos. Ninguém sabe se esses 30% marcharão com o governador, haja vista a quantidade absurda de infâmias que ele tem praticado ao longo do seu mandato. Vocês vão questionar essas pesquisas, essas divulgações, até para evitar o uso como propaganda? Já está sendo questionado, inclusive nós encaminhamos ao Ministério Público um pedido de aferição, né, para que faça uma investigação sobre os métodos utilizados pela pesquisa, porque isso nunca foi feito no Piauí. A gente observa que ao longo dos anos o PT, quando ele está na disputa eleitoral ou quando ele quer aferir algum benefício, ele passa a utilizar-se desse expediente que eu considero extremamente prejudicial ao jogo democrático, porque eu acredito que, primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar com a verdade. Entendeu? Não adianta falsificar os números dessa maneira se o resultado da eleição, a não ser que já exista um projeto para falsificar a própria eleição, que eu não acredito, mas o que a gente observa é que me parece que esses institutos querem acomodar única e exclusivamente o interesse de quem contrata. Se a gente for observar, por trás de cada uma dessas pesquisas que são divulgadas, o grande contratante é o governo do estado. Eu não consigo encontrar essa força do governo a não ser pelo uso da máquina na repercussão junto ao povo. A população do Piauí hoje não tem água para beber, água tratada, água de qualidade para beber. Se você for em Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Floriano, Picos, Oeiras, Corrente, Bom Jesus, você vai ver que as cidades estão todas desabastecidas e que isso aconteceu principalmente depois da privatização do sistema de águas e esgotos do Piauí. A AGESPISA, que era ruim, porque, evidentemente, ela foi falida ao longo do tempo pelo próprio governo, ao utilizar-se política e eleitoralmente da empresa, para gerar votos por seus candidatos. Então, faliu a AGESPISA, entregou o sistema de águas e esgotos para a iniciativa privada e não resolveu o problema do abastecimento de água, de modo que a população do Piauí, e aqui em Teresina também você verifica a falta de água em vários bairros da periferia. Então, esse também é um dos graves problemas. Não vejo, por exemplo, no campo da economia, nenhum tipo de ação que possa resultar benéfica para o governo do Estado, haja vista que contribui, inclusive, para o desemprego no Piauí. O Estado é um dos que tem menor indicador de emprego no país e hoje vê o fracasso das políticas econômicas do matemático, né, que todo mundo dizia que apresentava como um gênio das Olimpíadas de Matemática, mas que fracassou também de maneira retumbante no âmbito da economia. 22, só concluindo, Luciano, 22,5% de ICMS é algo terrível para as empresas aqui. Daí que mais de 30 mil empresas fecharam suas portas nos últimos 5 anos, a maioria delas no governo do senhor Rafael. E isso gerou desemprego de cerca de 150 mil pais de família, mães de família. E se a gente for, por exemplo, não precisa ir muito longe, você vai no centro comercial de Teresina e observa a quantidade imensa de lojas que fecharam as portas. Ah, mas o centro está falido. Tudo bem, então vamos também nos shoppings. Vamos no shopping Teresina, vamos no shopping Rio Puti, vamos no shopping Riverside e a gente vê também a quantidade imensa de empresas que fecharam suas portas. Muitas vezes o governo chega e faz, olha, nós vamos ganhar com tantos mil votos de diferença e a eleição já está ganha. Inclusive o governo do estado hoje, do PT, ele está discutindo a eleição de 2030, num debate entre o atual governador e o ex-governador Wellington, que é o ministro da Fome do governo, do suposto governo do Lula. Então o ministro da Fome e o governador estão discutindo a eleição de 2030, como se a eleição de 2026 já tivesse acontecido e eles já tivessem ganho a eleição. E a eleição ainda precisa passar pela pré-campanha, pela campanha, as pessoas ainda vão analisar as propostas e os posicionamentos dos seus candidatos e, logicamente, votar de acordo com esses posicionamentos. Eu acredito que vai acontecer no Piauí a mesma coisa que tem acontecido ao longo do tempo e que já beneficiou o Partido dos Trabalhadores quando ele ainda era considerado Partido dos Trabalhadores. Vou te dar aqui os dados. 1947,
O Zé da Rocha Furtado era médico, seu conterrâneo de União, não tinha um deputado federal, não tinha um deputado estadual, não tinha senador da República, nenhum grande empresário apoiando a candidatura. Nós tivemos também a eleição de 1958 com o Chagas Rodrigues, onde ele era o único como deputado federal. Teve o acidente da Cruz do Cossaco, que mobilizou e sensibilizou muita gente, mas ele não tinha apoio substancial de deputados, prefeitos, vereadores, empresários, e foi vitorioso. Em 1994, o Mão Santa ganhou a eleição, tinha 145 prefeitos no estado do Piauí, 3 eram com ele, o Al Ferraz, de Teresina, o Chico Nordeste, e não me lembro se era Pimenteiras, o Canavieira, e o Chico Filho, que era de Uruçuí, os 3 únicos prefeitos que apoiavam o Monsanto, e ele foi vitorioso. De 30 deputados, tinha 28 com ele. De 10 federais, tinha 9 com o Átila. 28 com o Átila, né? De 1.100 vereadores, tinham mais de 1.000 com o Átila. A própria APPM apoiava a candidatura do Átila, que era a Associação de Prefeitos Municipais do Estado do Piauí. Não havia motivo para o Átila perder, mas o povo foi lá e desfez o que estava feito. Em 2002 aconteceu a mesma coisa. Vou citar aqui para ser realista, para ser correto com os fatos, com a verdade. O Wellington Dias ganhou sem ter nenhuma estrutura de governo para ancorá-lo e para ampará-lo. Ele foi vitorioso contra o Hugo Napoleão, que era o governador, tinha mais prefeitos, mais vereadores, mais deputados. Em que o PT representava os trabalhadores. Na época representava os trabalhadores no estado do Piauí. Mas... E aí a gente tem essa história que vai evoluindo. É uma história que evolui, mas ela é muito parecida, né? Só vão mudando os atores dessa história. Atores. Os atores vão mudando. E quem é o ator dessa nova história? Eu acho que o ator dessa história, não só dessa nova história, mas dessa história, sempre foi o povo. Não é? E a população ela é muito capaz de avaliar aqueles que têm ou não têm vínculo humano. Pessoas, por exemplo, que se encastelam em copas, como o atual governador e como o seu grupo. O governador ele não conversa com o povo. Ele não foi eleito em face da sua proximidade com o povo. Ele foi eleito como um governador de laboratório. O Wellington criou aquele personagem, aquele matemático, aquele gênio das finanças, que foi repassado à população, na verdade, uma impostura ao povo do estado do Piauí, e agora ele também quer fabricar um vice de laboratório, ou seja, nós temos um governador de laboratório e um pré-candidato a vice de laboratório, num governo de laboratório cujas experiências fracassaram de maneira retumbante e que estão legando ao povo do Piauí um dos maiores fracassos de todos os tempos. Meu amigo Tony, eu preciso perguntar, qual é a sua bandeira? Você já falou aí de um item, que é o ICMS, de 17%, mas o que mais que você está apresentando, além de tudo que você já colocou para nós? Bom, primeiro de tudo, Simone, Luciano, ouvintes da Teresina FM, eu esqueci até de falar que a Teresina FM foi a minha casa. Eu disse que você estava em casa. Pois é, estou em casa, graças a Deus, foi 10 anos, inclusive esse programa, éramos nós... Eu apresentei durante muitos anos, juntamente com grandes personagens do jornalismo do Piauí, o Carlos Augusto de Araújo Lima, o Pires de Saboia, inesquecível, o meu querido Pires de Saboia, nosso amigo Deoclésio Dantas, que também foi comentarista. Aí tive vários, né? Feitosa Costa, Chico Viana, grandes nomes do jornalismo aqui no Jornal da Teresina, primeira edição. Mas enfim, qual a nossa grande bandeira? A nossa grande bandeira é exatamente resgatar a confiança da população no governo do Estado. De que maneira? Primeiro de tudo, recriando esse vínculo humano que o governo não tem. Por ser um governador de laboratório, ele não tem absolutamente nenhuma preocupação em atender a população. E eu tenho exemplos fáticos. Vou dizer, nós somos jornalistas, gostamos de coisas factuais, lógico, do presente, e que sejam palpáveis, que sejam visíveis. Em Parnaíba, a população protestou contra a falta de água. O governador estava inaugurando uma pista de pouso e disse que aquilo era mais importante do que abastecer as pessoas de água, que é o líquido precioso, que é o grande motivador da vida. Ele simplesmente virou as costas para as manifestantes, eram mulheres, mães de família, que estavam ali, inclusive batendo lata, né, com lata d'água na cabeça. Então, o governo não tem vínculo humano. Resgatar a confiança no governo é reestabelecer os laços e garantir a transparência do poder. Nós também não temos transparência.